Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Muito bem, aí o retrospecto recente, Flamengo e Corinthians, está na tela, de 2017 para cá. 1-1 no Brasileirão, na casa do Corinthians, aí 1-0 para o Mengão na casa do Flamengo em 2018, empate em 19, vitória. Teve um 3-0 em 2017 também na Ilha do Urubu, que eu esqueci aqui. 3-0 também no estádio do Corinthians, na Arena Corinthians, lá em Itaquera em 2018, no Brasileirão. O Paquetá arrebentou nesse jogo, nossa senhora. Aí 1-1 em 2019, 4-1 em 2019, o Gerson jogou assim uma barbaridade. O Bruno Henrique fez 3. Isso, hat-trick do BH, e o outro foi do Vitinho, que fez gol de fora da área. Esquerda, de fora da área. Que no 5-1 ele fez também parecido. Replayzaço, só mudou o lado do gol e o estádio, né? Porque foi igualzinho. 5-1, Flamengo no Corinthians. Gols de Everton Ribeiro, Natan, Diego, Bruno Henrique e Bruno Henrique. Tá fora de ordem, mas foi isso. O primeiro foi do Everton Ribeiro, o último foi do Diego. Isso eu posso garantir. O segundo foi do Natan, o terceiro foi do Bruno Henrique, o quarto do Vitinho, quem foi o Diego. Muito bom, é isso aí. Poeta Túlio. A produção foi generosa, né? Se inclui aí Copa do Brasil também, outras competições. Lavada, né? Inclusive teve um jogo que a gente ganhou, lembra? A gente ganhou gol do Arão, né? Gol do Arão. A gente ganhou os dois na Copa do Brasil no ano passado. Arão de cabeça lá e o Rodrigo Caio aqui. Isso aí, então, o Rodrigo Caio é aquele gol que o narrador odeia, né? Que o VAR impediu o gol, o VAR anulou o gol e demorou 2 minutos aí pro gol ser validado, aí grita gol 2 vezes, é uma desgraça. Mas diga lá, Túlio, o que você ia falar? Não, assim, tirando aí alguma outra sequência do Corinthians, assim, eu lembro na época que o Corinthians montou quando aquele super time lá, tinha Tevez e tal, que era uma superioridade absurda. Aí depois teve ali 2015, eu acho, 2014, 2015, logo assim, quando o Guerreiro chegou no Flamengo, eles engataram também uma sequenciazinha assim, de um ano, sem perder pra gente. Mas, cara, assim, desde que eu me entendo pro torcedor, o Corinthians sempre foi freguês, cara, freguês do Flamengo, sempre foi. Nesse período aí da década de 2000 e metade da década de 2010 foi meio tenso para o Flamengo. Eu vi alguns. Não, se você for pegar, cara, a gente eliminou eles da Libertadores de 2010. O mais importante é que ganhou. 2009. Ganhamos, por exemplo, os dois jogos aqui e lá no Brasileiro. Teve ali aquela época do Tevez, que, porra, aí era até covardia, né? Até o Márcio Braga ainda meteu Tevez? Quem é Tevez? Nossa, teve a época do Tite ali também, que a gente tomou umas porradinhas no Corinthians. Então, isso que eu tô falando, eles têm uns períodos. Duas goleadas. Eles têm uns períodozinhos ali de vitórias ali. Mas, assim, é quase que freguês unânime. Então, você pega uma época muito distinta, a gente tá aí, só no Brasileiro, cara, 4 anos, 3 anos, que os caras não vencem, é muito tempo, né? Nem um ano sem vencer. Empatou o jogo de ida e perdeu o jogo do segundo turno. Porra, 3 anos, mano. Então, assim, tomara que continue. Claro. E nessa sequência que a gente conseguiu ultrapassar no retrospecto geral, porque antes disso, quando a gente conseguiu ultrapassar, por causa desse período, foi meio tenso. 140 jogos, 56 vitórias, 53 derrotas, 31 empates. Amanhã a gente vai abrir para 4 o saldo de vitórias do Mengão. 218 gols marcados pelo time da maior torcida do país, né? E 209 gols, ou pentos, ou scores, como dizem os antigos, 209 do time da segunda maior torcida do país. Agora, eu devo confessar que quando a gente eliminou eles da Libertadores em 2010, mano, foi muito gostoso eliminar. Eu tava naquele jogo no Maracanã do gol do Imperador do 1-0, chovendo igual a desgraça aquele jogo. Porra, eu tava na cadeira, né, cara? Tinha aquela cadeira, nas cadeiras ali, então não tinha nada em cima, eu tava de capa amarela, tenho até foto desse dia desse jogo. E assim, o Ronaldo, né, cara? O Ronaldo quase veio pro Flamengo e tal, teve aquela coisa toda, foi pro Corinthians. Então havia um ódio, né, assim, muito forte dele. Aí depois lá, a gente perdeu, mas teve o Wagner Love. Umas musiquinhas escatológicas pro Ronaldo naquele dia. Musiquinha, né, cara, assim. Como é que era, Juliano? Como é que era a música? Eu não vou cantar, não. Essa aí eu não vou cantar, não. Não dá nem pra cantar, mano. Primeiro que, assim, as músicas eram pesadas
E outra, que hoje em dia o politicamente correto não permite, entendeu? Cantar essas músicas. Daria BO, daria problema hoje se fosse cantado na arquibancada. Boa noite aqui para o Cleiton Schettino da Costa. Boa noite, rapaziada. Vamos para cima. Não há mais tempo para erros, agora ou nunca. Muito bem, galera. E olha, voadora no like. A cada 1000 likes é gol do Gabigol. A galera tá comentando aqui, participando no chat do Coluna. O Anderson Clay tá com a gente. Mengão 4-0. Maurício Freitas, Mengão vai dar uma surra na gambazada. Palavras aqui dele. O João Gabriel, vapo no ante. Pois é, tem ante aqui enchendo o saco, rapaz. Daqui a pouco a produção vai dar um vapo. Vapo não vai demorar. Tá na tela novamente a classificação para a galera ir analisando. Um abraço para o Franklin Cabral, falando, vocês só vivem de passado, não ganhavam nem do nosso pior time. Mas é aquilo, cara, só vive de passado quem tem um passado glorioso. Quem não tem passado não vive dele, porra. Vai pegar. Não, ele tá se referindo ao Corinthians. Tá se referindo ao Corinthians aqui, que só vive de passado e tal. Mas é um passado assim que durou pouco. Foi um recorte muito pequenininho. Mas assim, você tem um passado, ganhou a Libertadores, beleza, show de bola. Você vê o Botafogo, tem que ir lá para os anos 60, anos 70, aí para procurar o teu passado. Mas tem o passado. Como é que você não vai procurar? Você vai falar, eu sou campeão brasileiro. Pô, eu ganhei o brasileiro em 2019, passado, mano, mas ganhei. Não. E tem outra, né? Os títulos do Corinthians começam, os mais expressivos, a partir dos anos 90. Né? Então, o Flamengo é muito maior há muito mais tempo, diga-se de passagem. Inclusive, tem aquela manchete histórica, acho que do placar, né? Porque o Corinthians não é um Flamengo. No auge do Flamengo, inclusive, se eu não me engano, eu posso estar errado, talvez essa matéria, eu acho que foi feita pelo Juca Kfouri. Se não foi por ele, mas ele chefiava ali. Acho que ele participou, sim. Que é corintiano, né? Cara, o Corinthians nunca vai ser Flamengo. Assim, eu não tô falando só porque eu sou Flamengo. O Flamengo tem uma parada diferente, entendeu? É aquilo que a gente cansa de falar aqui. Como é que você vai explicar que um cara, dentro de uma tribo, lá do interior de Caixa Prego, o cara torce para o Flamengo, onde não tem internet, não deve ter nem TV, mas tá lá a foto do índio com a camisa pirata do... Mano, isso é uma das coisas. Ronaldo Gonçalves, que é um cara que foi candidato a presidente do Flamengo e tal, e ele falava essa frase, eu acho que era de outra pessoa, mas eu vou colocar aqui para ele, que ele falava, o Flamengo é uma força da natureza. O Flamengo, ninguém fez o marketing e tal, para ir lá, no Piraporó, lá na tribo, para levar a marca do Flamengo. Simplesmente está lá, cara. A Vivi Mariano, né, que vocês conhecem, a Vivi Mariano tem um texto de um cara, era um africano, cara. O cara ganhou lá a camisa do Flamengo, lá na África, brother. Como é que explica essa parada? Ninguém foi lá fazer marketing. E o Corinthians tenta passar o Flamengo em cima do mar, mas o Flamengo não se explica. É igual você falar assim, eu não sei explicar porque que eu me tornei Flamengo. Eu já nasci assim, ó, meu pai é vascaíno. Minha mãe não ligava muito para futebol. Como é que eu virei Flamengo? Sei lá, cara, nasci assim. Igual o Gabriela, a música do Caymmi, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. É assim, o Flamengo. É isso. Ô, Juliano, e galera também, responda a seguinte pergunta. Perguntinha de Enem. Juliano, por que o Corinthians não é um Flamengo? Cara, porque o Corinthians não é um time nacional, cara. O Corinthians é um time que tem torcida gigantesca dentro de São Paulo, que é um estado gigantesco. É o time dominante da periferia de São Paulo, né? Tipo, é que nem o Flamengo é no Rio de Janeiro, só que o Flamengo se expande por todo o Brasil. E o Corinthians é muito localizado em São Paulo. Ainda pega um pouco no sul do país também, mas nem se compara mas nem se compara com a proporção do Flamengo em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, até no próprio Sul, ali em algumas regiões. Não se compara. O Flamengo é um clube nacional. O Corinthians é um time mais de São Paulo, né? Só que São Paulo é enorme e o Corinthians é o time mais das massas, mais popular. Então, assim, o Corinthians é difícil o Corinthians se expandir por todo o Brasil, para fora, sendo que ele é um time muito de São Paulo, por mais que ele tenha uma torcida gigantesca. Por exemplo, só para completar, por exemplo, por que o Boca ele é muito mais conhecido que o Corinthians, sendo que o Boca tem menos torcida, né? Porque é de um país menor. Mas é porque o Boca ele é um time que ele domina a Argentina inteira. Ele é um clube nacional. É diferente do Corinthians. Que, vamos dizer assim, eles são dois times com as mesmas características, né? Que também, mesma característica do Flamengo, cara. Clube de massa e tudo mais, dos mais pobres. Só que o Boca é um clube, nacional. E aí
ele é a representação da Argentina, assim como o Flamengo é um pouco da representação do Brasil. É o clube mais popular do Brasil, é o clube mais popular da Argentina. Então, por isso que são os clubes que são mais conhecidos lá fora e tudo mais, Europa e outros lugares que a gente não entende muito, né? Como o Túlio falou aí, e na África e tudo mais. Como que explicar? Porque é o Flamengo, pô, é a representação de um dos países que mais tem relação, assim, que é um dos países mais importantes do mundo, em termos de tamanho de população, futebol e tudo mais. Acho que é meio que por aí. E uma das analogias que eu mais gosto é o seguinte, está no nome do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Se eu propusesse um dia uma mudança no nome do Flamengo, que jamais eu faria, que jamais acontecerá, seria Flamengo Nacional, Flamengo Brasileiro. O Corinthians é paulista, o Flamengo é brasileiro, é nacional, como disse o Juliano perfeitamente. Aliás, você falou do Boca Juniors, eu espero avidamente pelo momento em que Flamengo e Boca se cruzarem num momento decisivo da Libertadores, porque é um jogo com um potencial tão grande, vai ser o verdadeiro Brasil e Argentina pelas razões que o Juliano acabou de listar. Inclusive, você falou isso, o Flamengo, na época, eu sempre recomendo esse livro aqui, já recomendei 500 vezes, vou recomendar mais uma vez, porque a galera vai entender um pouquinho, eu entendo um pouquinho, mas eu acho que isso não explica o todo, dessa popularidade do Flamengo, que passa ali num trabalho de 33 a 55, que é a época também do Getúlio Vargas, em que a gente sabe que muitas vezes esses governos, vamos dizer assim, populistas e até que beiram ali a ditadura, tem na linguagem, essa coisa do nacionalismo, do patriotismo, e o Flamengo se fez valer muito disso. Não à toa o nome desse livro aqui, que é do Renato Soares Coutinho, que ele fala que é Um Flamengo Grande, um Brasil Maior, que foi um concurso feito no Jornal dos Esportes, né, que os torcedores tinham que fazer frases em que tivesse Flamengo, né, e Brasil, né, então um Flamengo Grande, Brasil Maior foi uma frase vencedora desse concurso, em que o presidente do Flamengo, José Baixo Padilha, soube aproveitar toda essa já linguagem, vamos dizer assim, esse nacionalismo que tinha ali no Estado Novo, do Getúlio Vargas e tal, para o Flamengo, né, então ele colocava já no imaginário popular, né, aquela coisa do o Flamengo é o time do povo, o Flamengo é o time do Brasil, né? O Flamengo é o time grande, aquela coisa que você vai deixando, cara. Muitas vezes a mensagem ela não tá explícita, né? Às vezes você faz igual você fala assim, porra, aprendi uma música aqui, nunca parei pra ouvir, mas eu sei. A música toca ali todo dia. Eu lembro de uma música do Mr. Catra, cara, que, assim, de tanto que eu ouvia, eu acabei aprendendo, depois até o Revelação gravou. É mais ou menos isso, aquela coisa vai ficando na tua cabeça, né? Aquela mensagem, né? E o Baixo Padilha, ele soube aproveitar muito isso. Você vê, anos 40, 50, um cara que trabalhava em marketing, mas aproveitou disso, e como você falou muito bem, né? Esporte Clube Corinthians Paulista, né? E o Flamengo, né? O Flamengo do Brasil, né? O Flamengo Grande do Brasil Maior. Então, assim, não tem como comparar. E aí eu não falo nem de time. Esporte a gente perde, a gente ganha, mas a nossa representatividade. Inclusive aquela tal da invasão que eles falam lá de 70, aquilo. Dizem que tinham torcedores de outros clubes aqui que foram acompanhar essa partida lá com eles, né? Contra o Fluminense. Posso só... Pode? Manda ver. Lógico. É que a Natanelli comentou aqui, sem contar que o Boca é o clube do maior ídolo deles. Assim, eu sei que não é coluna do Boca, mas assim, eu sou muito fissurado por futebol argentino, sou muito viciado mesmo, e eu queria só dar uma explicação rápida sobre essa situação do Maradona. O Maradona, ele é muito grande na Argentina justamente por ele não ser ligado a um jogador de clube. Assim, obviamente que o Maradona jogou no Boca, ele era torcedor do Boca e tinha uma ligação mais forte com o Boca. Mas o Maradona, ele era um jogador da Argentina. Ele não era um jogador do Boca. Tanto que ele joga pouco tempo no Boca Juniors. Jogou pouco, né? Ele, por exemplo, nunca jogou uma Copa Libertadores, só para citar de exemplo. O Maradona, ele é visto como um jogador da seleção argentina. Apesar dele já ter chamado o River Plate de galinha, né, que é o apelido pejorativo do River e tal, ele nunca foi um cara odiado pelas torcidas rivais, porque ele sempre teve essa ligação primeiro com a seleção, depois com o clube, que aí sim, a ligação maior com o Boca Juniors. Mas esse fenômeno Maradona não tem muito a ver com o Boca Juniors em si. O Boca, ele é mais forte, ele é mais popular desde sempre, por toda a história dele, por ele por exemplo, os ídolos mais recentes, o Tevez é um cara que veio da periferia e tudo mais, ele é muito essa representação do povo argentino e tudo mais. Então, a ligação do Maradona em si
Com o Boca ela é importante, claro, ele é o clube que ele mais se identificou, ele é torcedor, ele tinha um camarote lá na La Bombonera, mas ele é muito mais um jogador da Argentina do que um jogador do Boca. Perfeito, muito bom. Também tem uma música, né? Tem uma música que eu fui descobrir na morte do Maradona, que conta essa história dele, que é uma identificação muito grande, né? Porque o povo argentino é muito sofrido, né? Então, as pessoas se identificam muito com a história do Maradona, o cara que saiu da periferia, saiu da favela, né? E para se tornar o maior ícone, né? Uma foto emblemática, eu achei assim, fodástico. Foi um torcedor do River, os caras estavam com a camisa do River, outro com a camisa do Boca, chorando, abraçados, a morte do Maradona, né? E eu acho que isso possa acontecer talvez aqui com o Zico, porque apesar do Zico diferente até do Maradona, que o Zico tem uma identificação muito maior com o Flamengo do que com a seleção brasileira, até porque ele perdeu o pênalti, então tem uma galera que tem uma raiva dele, mas ele é muito respeitado pelas outras torcidas. Eu tenho mesmo um primo, tricolor, ele fala, pô, cara, o Zico nunca zoou o Fluminense, nunca... Né? Então há esse respeito com as outras torcidas para com o Zico, né? Que vamos dizer, depois do Pelé, na minha opinião, acho que é o maior jogador do futebol brasileiro. Sim, disparado. Aqui, a produção lembrou de algo que eu já estava aqui na agulha para falar, que é o seguinte, né? É uma analogia que eu gosto bastante também, que é o Vai Corinthians, é o bordão deles. O nosso é o quê? Vamos, Flamengo. Então o Flamengo ainda tem... Até nisso o Flamengo ganha. Flamengo tem um grito plural, de guerra. Né? O Flamengo é plural. Vamos, são muitos braços, Júnior. 45 milhões, aí o cara pergunta assim, rapidinho, Beto Ferreira aqui, o escudo do Corinthians. Quando que o Flamengo mandou 300 ônibus para outro estado? Cara, eu não sei quando que o Flamengo mandou, mas o Flamengo não precisa mandar, sabe por quê? O Flamengo já está lá, filho. Olha aí, ó. Na casa de vocês aí. Então, assim, com a maioria de torcida local, com a maioria da torcida local do Flamengo em São Paulo, que é a quinta, talvez um dia se torne a quarta ou vá avançando, ganhando as escadinhas. E mais, no dia que o Flamengo precisar mandar 300 ônibus para qualquer lugar, é porque tem alguma coisa errada. Porque o Flamengo está em todos os lugares. O Flamengo não precisa mandar 300. O Flamengo não precisa invadir. O Flamengo já está lá. Entendeu? Então, assim, é diferente. Eles precisam mandar 300 ônibus, porque eles não estão. Como colocou muito bem o Juliano, eles estão em São Paulo. Saiu de São Paulo, eles precisam de 300 ônibus, precisam de carreatas, de aviões, o que for. Nós não, já estamos. Nós estamos no Nordeste, nós estamos no interior, nós estamos nas capitais. O Flamengo já está, cara.